Legal, gente. Então, definido o desvio quadrático ou erro quadrático, agora a gente vai buscar a solução, né? Vamos fazer o problema para funções lineares nos parâmetros. O que significa isso? São funções que têm essa cara aqui, ó, né? É uma combinação linear de várias funções com os parâmetros ajustáveis, A1, A2, A3, etc., até um certo AM, né? E as funções aqui, F1, F2, F3, etc., são funções conhecidas. Na verdade, você escolhe, né? Ou alguém escolhe para você e pede para você usar essas funções. Por exemplo, né, F1 aqui poderia ser igual a 1, F2, x, e aí as demais zero. E aí eu teria um ajuste linear, né, uma linha reta. A1 vezes 1 mais A2 vezes x. É a equação de uma reta. F3 poderia ser x ao quadrado, aí eu teria uma parábola, né? Fm de x aqui poderia ser, sei lá, seno de x, qualquer função de x, né? Seno de x. Então, você teria aí um ajuste um pouco mais complicado, que aparece uma função seno ali. Tá? Então é isso. Tá? Essa é a cara das funções que eu vou buscar ajustar. Tudo bem? É uma função linear nos parâmetros, né? Os parâmetros A1, A2, A3, né? Compactamente eu posso escrever isso assim, né? Ó, é a soma para todos os k's de 1 até m de AK, FK de x. AK são os parâmetros que eu quero ajustar e FKs são funções conhecidas ou escolhidas por mim ou por alguém. Né? E aí o desvio quadrático é isso aqui, ó, né? É a diferença entre o valor da função e o valor medido elevado ao quadrado em todos os pontos, que são os resíduos, né? Como a gente tinha visto aqui. É o valor da função no ponto xj e o valor medido elevado ao quadrado, é o resíduo ao quadrado e soma todo mundo, né? Tá aqui, ó. E aí veja, se o FA, né? Se eu estou definindo o FA como isso aqui, eu posso escrever o desvio quadrático assim, né? É só trocar o FA de xj por isso aqui de xj, né? Tá aqui, ó. Então essa daqui é a cara do desvio quadrático, né? Se todas as funções são contínuas, aqui esses fk de x são funções contínuas, eu obtenho o mínimo desvio quadrático fazendo a derivada parcial igual a zero, né? Para todos os AI. O AI, né, é qualquer um dos AKs que aparecem nessa somatória, né? Com I indo de 1 até M. Certo? Esta é a maneira de resolver o problema, minimizando o desvio quadrático, né? Obtendo o ponto de mínimo, que é dado pela igualdade das derivadas com zero. As derivadas parciais do desvio quadrático em relação a todos os m coeficientes a i. Certo? Então essa daí é a estratégia. A gente vai começar resolvendo o problema para uma função bem mais simples, que vocês até já sabem como resolver de outras disciplinas, né? Que é o ajuste de uma linha reta. Tá? Então vamos começar por aqui, ajuste de uma linha reta. Neste caso, né, a função é essa daqui, né, como a gente já sabe, A1 mais A2 vezes x. Né, você tem o m igual a 2, são duas funções. A primeira delas, f1 igual a 1, f2 igual a x, como eu já tinha comentado antes, lá no último slide. Né? Tudo bem? Para a gente identificar essas grandezas aqui. Né? E aí o erro quadrático, o desvio quadrático, é esta expressão, né? É o valor da função, né, em xj, então aqui seria o FA em xj, menos o valor medido nesse ponto. Né? No xj você mediu o yj. Faz a diferença, eleva ao quadrado, né? A diferença é o resíduo, eleva ao quadrado, soma para todos os pontos. Você tem lá n pontos diferentes, soma para todo mundo. Esse é o desvio quadrático, né? É uma função de A1 e de A2. E eu acho o ponto de mínimo igualando as derivadas a zero. Né? Vamos tentar calcular essas derivadas. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais limpo. E aí vamos derivar. Derive isso daqui em relação a A1. É a soma de vários termos, né? O A1 aparece em todos, então você deriva termo a termo. Então aqui, ó, cada termo tem a derivada em relação a A1, que é a seguinte: duas vezes o que aparece dentro dos colchetes ali, vezes a derivada de A1, que é 1.
E a segunda derivada? A derivada em relação a A2, melhor dizendo, né? Derivada de dq em relação a A2. Bom, é parecido. Você tem lá vários termos somados, você calcula a derivada termo a termo, então você tem a derivada de um termo é 2 vezes o que está dentro dos colchetes, vezes a derivada do que está lá dentro, em relação a A2. A2 aparece aqui, a derivada disto em relação a A2 é como se o xj fosse uma constante, né? Então a derivada disso que está dentro dos parênteses em relação a A2 é o xj. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso. Não é muito difícil de perceber, eu espero. Então a gente tem essas duas equações aqui. Dá uma limpada, uma simplificada, chega aqui, ó. Como eu fiz isso? É fácil também, né? Ó, veja, esse número 2 que está aqui, ele aparece em todos os termos, ele pode ser eliminado. Daí eu tenho uma soma de 3 coisas dentro dos colchetes. Eu posso dividir em 3 somas, né? Então eu tenho a soma de A1 mais a soma de A2xj menos a soma de YJ. Então, essa menos soma de YJ eu já passei aqui para o lado direito da primeira equação. Aí eu tenho no primeiro termo a soma de A1. A1 eu ponho para fora, porque ele aparece em todos os termos. Aí eu fico com a soma de J igual a 1 até N de 1. Ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes. E depois eu tenho esse termo aqui, a soma de A2xj. O A2 aparece em todo mundo, ponho em evidência, fico com a soma de xj, simplesmente. E aqui coisa parecida, né? A soma de A1xj, está aqui com A1 em evidência. Soma de A2xj vezes xj, xj ao quadrado, né? A soma de xj ao quadrado. E aí menos a soma de xjyj. Eu passo para o lado direito, fico aqui com essa soma. Tá? E aí vejam, né, que eu posso definir, para simplificar a notação, a soma de 1 n vezes, né, é igual a n. Então isso aqui não é uma definição, é só fazer a conta aqui realmente de somar 1 n vezes. Depois eu defino aqui a soma de todos os xj, eu chamo isso de SX. A soma de todos os y, SY. A soma de todos os x vezes y, de SXY. E aqui está errado, tá, gente? Aqui seria o xj ao quadrado. Eu vou trocar isso no PDF que eu vou colocar no material do curso, que está na descrição do vídeo, o link, tá? Então aqui a soma de xj ao quadrado eu vou chamar de SXX. Tá? Só definições aqui. Definindo tudo isso, eu reescrevo este sistema assim, né? Então fica mais fácil de ver. E eu posso colocar inclusive notação matricial para escrever assim e resolver rapidamente para obter a 1 e a 2. Então estão aqui, ó, a solução final está aqui, né? Ó. A 1 e a 2 são dados por essas fórmulas que estão aqui, que provavelmente vocês até já conhecem de outras disciplinas. No próximo vídeo eu vou explicar esse passo aqui. Como eu cheguei tão rapidamente daqui, né, para cá. Se você quiser pular o próximo vídeo, fica à vontade, mas se você tiver curiosidade para aprender a fazer isso, assista, tá? Então, até daqui a pouquinho, gente, com o próximo vídeo aí e valeu!